Muy buenas tardes a todos los que están conectados através del Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os diferentes meios de comunicação pela internet. Para mim é um privilégio poder saudá-los e também enviar uma saudação lá onde o missionário Miguel Bermudes Marim se encontra. Hoje, sexta-feira, 10 de maio deste ano 2024. Temos como tema, Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor. Foi pregado 12 de julho de 2014 em Cartagena, Colômbia. Ali usou a escritura de Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, 16, verso 28, e passamos ao 17. 16, versículo 28, e passamos ao 17, diz: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo ao seu reino. Vamos passar ao capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus. 6 dias depois, escreve 6 milênios, sexto milênio. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um monte alto e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. E ouvindo isso, os discípulos caíram sobre o rosto e em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou e tocou e lhes disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. E quando descia do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhes perguntaram: Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Elias falava de João Batista. Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor. Podem se assentar, por favor. Nos diz na mensagem o mistério do príncipe dos pastores. Em um pedacinho aqui desta mensagem, foi pregado em outubro de 1997, diz: E esse é o desafio que Cristo enfrentará na sua manifestação final. Esse desafio no Apocalipse capítulo 17, versículo 14, onde nos diz, falando da besta que pelejará contra o Cordeiro, diz, vamos ler: Estes têm o mesmo propósito e entregarão seu poder e autoridade à besta. Quem? Os 10 reis. Combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Ou seja, que a besta com esses 10 reis vão se levantar contra Jesus Cristo na manifestação final de Jesus Cristo. Mas não saberão que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se levantarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor de senhores.
Porque vocês vejam que toda pessoa que se levanta contra o programa divino, contra o mensageiro, ou seja, contra o instrumento, e também contra o povo que Deus reuniu, juntou através desse mensageiro nesse tempo, é um povo que está guiado pelo diabo, pelo reino das trevas. Todo povo, todo rei, todo governador que levante contra os escolhidos de Deus e o mensageiro correspondente onde Deus está cumprindo o seu programa, é um povo e seus líderes, já sejam governadores, seja um rei ou um ministro, vejam, estão dirigidos, esses grupos e essas pessoas estão dirigidos pelo reino das trevas, o qual não deseja que Cristo reine no meio do seu povo e estabeleça seu reino, o qual é prometido nas Sagradas Escrituras, que esse reino do Messias Príncipe é o reino do Messias Príncipe que trará paz, segurança, tranquilidade e será estabelecido nesse planeta Terra. Mas para chegar a esse momento, o inimigo de Deus, o diabo, vai tratar de interromper esse programa. Já é uma profecia que foi falada do estabelecimento desse reino, mas também tem profecias de que haverá uma luta, uma batalha, porque o inimigo de Deus não quer isso. Ou seja, que quando você veja pessoas procurando atacar o programa divino, e quando ele disse um ataque contra o ministério sob capa e dirigido contra a visão da capa ou contra o cumprimento da visão da capa, vigiem, porque por aí perto está para se cumprir a promessa da ressurreição e transformação. Esse aperto já está profetizado. Agora, vejam no livro de Citas, onde nos diz, na página 65, que é do extrato 571, e continua para a página 66. Na página 66, desse extrato 571, diz assim: Deus prometeu Malaquias 4 para esse último dia, e Malaquias 4 ainda não foi realizado, mas ele tem que ser realizado, tem que se cumprir, porque é uma palavra germinada de Deus falada através de Malaquias, o profeta. Jesus referiu a eles. Isso deve ser precisamente antes da vinda de Cristo a segunda vez. Escutem com muita atenção agora. Toda a escritura que não foi cumprida tem que ser antes desse tempo. A Bíblia deve ser terminada. A dispensação gentia deve terminar, como a era da igreja. Quando esse mensageiro ungido chegar, supostamente ele plantará a semente da Bíblia inteira, desde a serpente ao mensageiro, na chuva temporã. Então, na chuva tardia, ali virá adiante o Monte Carmelo, uma desmascaração. A Bíblia leva a cabo a letra, realiza a letra. João Batista, em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitada pelas igrejas, as denominações, os fariseus e saduceus no seu dia. Veio Jesus e trouxe a desmascaração do monte da transfiguração. E esse semeador do último dia semeará para a chuva temporã. E Jesus será a desmascaração entre as denominações. Veja, aí refere a segunda vinda do Senhor e diz que Jesus será a desmascaração entre denominações e credos. Nesse extrato que fala ali, que somente o anjo do Senhor fará. Ali fala que fará essa separação entre o certo e o errado. Esse é o desafio. Qual é sua palavra? Quando ele venha, a desmascaração, o rapto da sua noiva. A primeira foi no Monte Carmelo, a segunda no Monte da Transfiguração, a terceira será no Monte de Sião. Aí ele escreve os três montes: Monte Carmelo, Monte da Transfiguração e Monte de Sião, à direita assim para cima. E
A chuva temporã com o precursor, a chuva tardia com o precursado. Agora, vamos a ir acá a este mensaje. La palabra hablada es la simiente original. Nessa mensagem, a palavra falada é a semente original, que foi o extrato ali que lemos. Aqui está a parte completa. Aqui está a parte completa. Lá está um pouco resumido, mas vejam aqui diz, na página 68 dessa mensagem, a palavra falada é a semente original. Então, na chuva tardia, virá o Monte Carmelo, um desafio. A Bíblia cumprida ao pé da letra. João Batista, seu mensageiro diante da sua face, em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e saduceus do seu dia. Veio Jesus e teve o desafio no Monte da Transfiguração. Esse semeador do último dia semeará, esse pregador do último dia semeará para a chuva temporã. Jesus será o desafio entre as denominações e credos, que é sua palavra. Do lado direito aí ele escreve o desafio. Quando ele vier, o desafio, o rapto da sua noiva. O primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, o terceiro será no Monte de Sião. Aí ele escreve também os três: Monte Carmelo, Monte da Transfiguração e Monte Sião. Glória, a conduta de Elias, a conduta de Moisés, a conduta de João, deixando seus campos de serviços. Muitas pessoas não compreenderam, foi porque eles e sua mensagem foram rejeitados. Aí é que ele escreve em cima. O sinal de que tudo tem terminado é quando um profeta deixa o campo de serviço e se vai. A semente tinha sido semeada, o juízo estava próximo, e eles eram um sinal de Deus para o povo, indicando que o juízo estava à mão. A semeadura tinha sido terminada. Eu creio que um dia a noiva genuína de Cristo será obrigada a parar de pregar a palavra de Deus. A Bíblia profetiza disto no Apocalipse 13:16, se vocês querem anotar. As denominações a obrigarão a parar ou receber a sua marca. Então o Cordeiro tomará sua noiva e julgará essa prostituta por isso. Recordem, Moisés, nascido para a obra, teve que esperar em Deus por um dom extra para a obra. Ele teve que regressar e esperar. E para o tempo assinalado por Deus, certo faraó tinha que estar no trono. E o povo tinha que estar esperando o pão de vida até que Deus enviasse a ele de regresso. Agora, com milhares de obradores de sinais nesses dias finais, criou uma geração de buscadores de sinais que não sabem mais nada sobre o verdadeiro movimento de Deus em sua palavra nesses últimos dias. Como disse, dê a ele sangue e azeite e demonstrações carnais na plataforma e eles apoiarão. Seja ou não a palavra de Deus, seja ou não escriturístico. Jesus nos a demonstrou sobre tais coisas no tempo do fim. Como disse em Mateus 24, dois espíritos muito parecidos enganarão, se fosse possível, aos escolhidos. Como você pode dizer? Dê a eles a prova da palavra. Como você pode saber? Fale a palavra e vejam o que eles dizem referente a ela. Se eles não creem a palavra, é porque não tem o germe, a semente neles. Eles são do maligno e engana você como a primeira noiva foi enganada. Então a segunda noiva foi enganada. Eles são enganadores da terceira noiva, tornando a palavra híbrida ou tentando fazê-la. Aí ele escreve a terceira noiva e os personificadores. A terceira noiva e os pervertidores. Do lado esquerdo escreve também a noiva Eva, a noiva ontem, a noiva hoje. Deus nunca colocou os sinais na frente de sua palavra. Amém? Isso é um chamusqueador. Deus nunca colocou os sinais na frente de sua palavra. Elas foram acrescentadas para a prova da palavra, mas a palavra é primeiro.
Para prová-la, Elias disse à mulher: prepara um bolo para mim primeiro, então vigie o milagre acontecer. Venha primeiro a palavra e então vigie o milagre. Escreve a palavra e depois vem o milagre. Por isso que na visão da capa, o irmão Branham viu ali pregações, e o que o nosso irmão William nos falou de que primeiro, o que Deus faria nesse tempo, primeiro seria dar a fé do rapto aos escolhidos, que é o que está acontecendo agora. Primeiro, a revelação e a fé do rapto. E na fé do rapto está contido essa revelação que o povo de Deus, a noiva de Deus, necessitaria para poder ir à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, a revelação, a fé do rapto, a qual Deus está dando ao povo no cumprimento da visão da capa. A quem? A noiva. Para aqueles que o estava esperando. O estava esperando para quê? Para receber essa bênção. Para receber a fé do rapto. Venha primeiro a palavra, e então vigie o milagre. Olha a palavra primeiro e depois vigia o milagre. O Espírito Santo energiza a própria semente e palavra. Agora, pode um mensageiro enviado por Deus crer somente alguma das Escrituras e não toda a palavra? Pode negar parte dela? O verdadeiro profeta de Deus proclamará a palavra nos últimos dias. As denominações o odiarão. Ele não omitirá nenhum golpe a eles. Ele fará como na primeira vinda de Cristo, geração de víboras, mas os predestinados ouvirão e se prepararão para a contagem regressiva. A semente real da fé de Abraão, como ele se submetendo à palavra de Deus sem fazer caso, porque ele era predestinado. O mensageiro de Malaquias 4 aparecerá no tempo assinalado por Deus. Todos nós estamos esperando-o. E creio que ele virá. É de acordo com sua palavra. Será no tempo do fim, que é o tempo agora para vê-lo. Ele será corretamente dedicado à palavra, como eles sempre foram vindicados pela palavra de Deus. E Deus vindicará o que ele pregue como a verdade, como ele fez com Elias. Porque é Elias vindo, preparando para o rapto do Monte de Sião. E ele escreve Monte de Sião e escreve também rapto. Jesus disse que nos últimos dias seria como no tempo de Ló. Sua pregação será com o Espírito e alinhado com a palavra de Deus. Porque tanto tem sido chamado verdade de Deus e muitos mal entenderão esse mensageiro verdadeiro. Eu tenho escrito aqui profecia. Profecia, por quê? Por causa de que tanto foi chamado verdade de Deus pelos falsos, muitos verdadeiros ministros mal entenderão a esse mensageiro, como as profecias do tempo do fim se repetirão. Eu creio que como o primeiro precursor veio desde o deserto e clamou, eis aqui o Cordeiro de Deus, o segundo precursor provavelmente fará o mesmo, assinalando o povo para uma noiva nascida, noiva palavra. A noiva de Cristo estará assinalando para o céu. Ele escreve a era da palavra, a era da palavra, e desenha uma pedra angular e as eras, assinalando para os céus no aparecimento de Jesus e gritando, eis aqui o Cordeiro de Deus. Isso sairá desses lábios. Que Deus nos ajude a estar preparados para esse evento próximo. Agora, é melhor eu deixar até aqui. Agora, vejam, o aparecimento de Jesus. Agora vamos ao livro de Citas, na página 82. Na página 82. 697. Parágrafo 697, e os 7 trovões, aqui mesmo, na revelação aqui de Jesus Cristo, é algum mistério. A Bíblia não diz que essa é a revelação de Jesus Cristo? Bem, então tem um mistério dela escondido. E qual é? Os 7 trovões o têm. E desenha uma estrela de Davi grande aí do lado direito, e ele escreve a segunda vinda em carne. E do lado esquerdo, do lado desse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras.
Agora vejam como é que vem a cumprir a vinda do Senhor, ou seja, em sua segunda vinda diz que vem em carne. Agora, continua dizendo. O nosso irmão William continua dizendo aqui nessa mensagem que estamos lendo, o mistério do príncipe dos pastores continua dizendo, mas estarão pensando que estarão levantando contra uma pessoa que estará na etapa ou dispensação da manifestação de Cristo como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote. E não perceberão que Cristo estará manifestado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá, porque não compreenderão a mudança de Cristo, de Cordeiro a leão, e a Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam como ele disse, que não perceberão que essa pessoa, porque diz... estarão pensando que estarão se levantando contra uma pessoa, ou seja, desse ministério que Deus está usando, e pensam que está sob uma dispensação passada, a qual é a dispensação da graça, que ele veio como Cordeiro de Deus, e pensarão que essa pessoa está sob essa dispensação e que Deus está trabalhando ali como Cordeiro, e não perceberão que já houve uma mudança e que nessa manifestação ele está como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, vejam, nessa mensagem de desespero, aqui tem uma parte que ele fala, na página 12, diz, recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão na noite. Ele levará sua noiva. E somente pensar que alguém desapareça rapidamente, até poderia ser alguns membros da nossa própria família, e nós tenhamos ficado para trás. Isso deveria levar nós ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixado para trás. Se tem uma coisa que eu desejo, Senhor, é não ficar para trás. Faz poucos dias eu estava escutando a Mel Johnson entoar esse cântico, esse hino, recorda de mim quando as lágrimas caírem. Sim, recorda-te de mim quando não houverem milagres, quando atravessar esse rio, o Jordão. Lembra de mim quando não encontrarem os amigos, quando não houver amigos, quando eu passar esse rio, o Jordão, e quando tu estiveres passando a lista, recorda-te de mim. E lembram, no livro das Eras, ele disse que no rápido passa a lista. E no livro da vida do Cordeiro, eu quero que meu nome apareça. Quero que se lembrem de mim quando a lista for passada. Isso me coloca em desespero. Porque, como Paulo disse, 1 Coríntios 9, 27, não seja que, tendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Isso pode acontecer. Por isso eu desespero, ao pensar que depois de pregar todos esses anos, poderia chegar um momento que eu falharia em servir ao Senhor. E qual é o seguinte passo? Senhor, qual é o passo seguinte? O que devo fazer agora? Isso me deixa em um estado nervoso quanto ao que posso fazer. Vou para os montes e os vales. Isso é difícil, porque quando eu estou com as pessoas, eu tenho que ser a todo homem para ganhar alguns para Jesus Cristo, mas com um sinal sempre por diante. E logo vejo coisas que se aproximam, mas não posso manifestá-las para as pessoas. Vejo diferentes coisas e não me é permitido dizê-las. Depois chegam as visões pelas quais estive esperando, e se as digo, estariam tão confundidos, porque seriam tão diferentes de como eles esperam, e sei que não posso esclarecê-las, hein? Se ele chega a falar o que é o sétimo selo, se ele chegasse a abrir, e também se o nosso irmão William Soto Santiago chegasse a abrir o sétimo selo, ou seja, o que é, que ele disse que no cumprimento da visão da capa seria revelado,
Vejam, aqui ele disse que estaria tão confundido as pessoas porque seria tão diferente do que eles esperam. Assim é com o sétimo selo. Ali ele escreve, diferente do que esperam. E depois a gente continua até tal ponto na visão, até que tudo parece ser uma visão. E a gente cai num estado de nervosismo, e a gente se olha e pergunta, eu estou numa visão? Como, por exemplo, aqui nessa noite. Estou em uma visão? Estou em uma visão? Onde estou verdadeiramente parado? A gente fica muito fadigado. Depois eu vejo coisas a respeito de algumas pessoas que eu gostaria de nem sabê-las. As pessoas que desejam saber essas coisas não sabem o que verdadeiramente custaria esse tipo de ministério. Você não conhece o que acompanha esse ministério. Isso me coloca em desespero. Senhor e Deus, eu sei que teremos que prestar conta. O irmão Jack Moore me disse uma vez, como dou graças a Deus que eu não tenho que prestar conta, como você terá que prestar conta lá no dia do julgamento. Deus colocou essas pessoas em suas mãos e você terá que prestar contas por cada uma delas. Você terá que prestar conta por seu ministério. Isso já faz como 15 ou talvez como 18 anos e desde então eu tenho estado em desespero. O que farei? Me permita dizer somente o que tu digas. Oh, Senhor, me permita lhes dizer a pura verdade ou não falar nada. Isso me coloca em desespero. E ali ele escreve, dizer a verdade ou não dizer nada. Agora vocês vejam que nesse tempo final, o inimigo de Deus, o diabo, vai tratar de impedir que Deus estabeleça seu reino, o reino do Messias Príncipe na terra, e fará um boicote, ou seja, haverá um aperto, o qual o irmão Branham nos disse em umas ocasiões, que os lugares, aqueles lugares que serão fechados, diz que vão utilizar os lugares para armazéns, e o inimigo de Deus tratará de tornar a vida dos escolhidos de Deus difícil. Agora vejam que lá no primeiro desafio, Deus e seu programa, lá quando Elias prevaleceu, veja, Elias prevaleceu porque Deus estava com ele. No Monte da Transfiguração também. E hoje no Monte de Sião, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da pedra angular, prevalecerá, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos deixar com esse tema que temos para hoje ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.